Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como o João me apresentou, sou Silvio, um dos fundadores da Real Cloud aqui no Brasil. A Real Cloud representa algumas marcas famosas, né? E é distribuidor da Spot aqui na América Latina. E estamos abrindo filial na Europa para representá-los. Eu vou focar hoje esse papo inicial sobre Spot, mas a gente também é representante da AWS, parceiro da AWS, e falando de AWS, que foi quem nos convidou para fazer esse webinar, né, um formato que a gente queria poder abrir para um debate e queria que vocês participassem. Então, às vezes, quando tem bastante conteúdo para mostrar e compartilhar com vocês, o melhor formato é esse, né? Mas eu queria que vocês pudessem interagir pelas perguntas no chat. A gente não vai conseguir falar diretamente com vocês com voz e imagem, mas vocês podem se comunicar ali através do chat com perguntas e eu vou, na medida que elas surjam, eu vou tentar responder no meio e quando for oportuno. Também gostaria de agradecer ao Vinícius, que é o nosso representante, né, que cuida desse grupo seleto de clientes. Esse webinar ele começou da iniciativa de um ou outro cliente que pediu para falar com a gente. O Vinícius achou melhor reunir todos e convidar vários clientes da carteira dele. Então, todos vocês são convidados e são atendidos na AWS pelo Vinícius, e agradecer ao Vinícius então por essa oportunidade de apresentar um pouco da Real Cloud e focar na solução Spot, que é uma solução bem inovadora em relação à otimização e automação de gestão de nuvem, né? E a carteira do Vinícius é composta de empresas bastante promissoras, né? Que a gente chama de startups, que já estão num outro nível. Oi, pode falar. Vou só pedir para você dar uma ajustadinha no seu microfone, porque está dando uma trepidadazinha. Sim, melhorou, João? Acho que melhorou um pouquinho. Tá bom, talvez. Beleza. Qualquer coisa pode me interromper aí. Obrigado pelo feedback. Então, essa carteira seleta de clientes que são startups promissoras, que já têm realmente um reconhecimento do mercado, né, que é o foco da carteira do Vinícius. E esse momento é bem especial para a gente poder estar ajudando vocês nesse início e aprimoramento da jornada de uso de nuvem, né? Vocês, maioria, 99%, se não todas as empresas nascem na nuvem, essas novas empresas, né? Já nasceram com esse conceito de nuvem, então é mais fácil para a gente manter essa conversa. Não vou precisar contar um pouco do sofrimento dos clientes on-premises, né? De comprar capacidade ociosa e ter um desperdício pago, né, ao longo da vida da tecnologia e toda a obsolescência que a tecnologia traz natural, né, de trocas de CPU, de versões de fabricantes e inovações que vão, de certa forma, ser um desafio para empresas tradicionais que usam data center, né? E a nuvem, ela permite vocês ter a agilidade da nuvem, né, e terem todas as vantagens de estar usando a nuvem em termos de otimização de custo, né? Entre ter uma capacidade ociosa e pagar por ela ao longo de 5 anos, às vezes, né, da vida útil de um equipamento, vocês podem pagar sob demanda. Então, primeiro e mais... Desculpa te interromper novamente. Eu acho que o seu áudio está com algum ponto que está dando uma trepidada. Não sei se é a conexão, talvez. Agora eu não te escuto. João, eu vou falar direto. Agora está muito melhor. Muito melhor. Eu vou falar então. Vou falar sem o fone de ouvido. Beleza, que eu acho que estava... Desculpa te interromper. Beleza, melhorou mesmo? Posso seguir aqui? Melhorou. Tá ótimo agora. Me tirei agora. Vocês talvez captem algum ruído de fundo, mas enfim, faz parte desse nosso novo normal, né, de trabalhar de casa. Está tendo uma obra aqui atrás, eu estou ouvindo os ruídos, mas vamos lá, se está melhor, vamos seguir. Perfeito, está limpo. Beleza. Então, nessa jornada de nuvem, né, que vocês começaram e iniciaram já,
existem alguns desafios, né? O primeiro desafio, assim, a nuvem permite que vocês paguem sob demanda, né? Paguem somente pelo uso e o consumo do que vocês interessarem usar naquele determinado momento. Então, é diferente de um data center onde você tinha realmente essa limitação, né, de... Aliás, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade para desligar as notificações, senão vai começar a chegar aviso. Então, na nuvem é exatamente isso, quer dizer, vocês só vão pagar pelo consumo. E o que a Amazon chama de on-demand, né? A Amazon, não preciso dizer para vocês, foi quem iniciou esse movimento usando tecnologias open source. Eles conseguiram reunir na verdade, todas as features necessárias para o cliente pagar sobre consumo pela tecnologia que ele usasse. Então, esse é o grande início da Amazon e o grande início da atração de pagar sobre consumo e não pagar por capacidade ociosa. E aí, falando de capacidade ociosa, no segundo momento, quando o cliente começa a usar a nuvem, o desafio é exatamente esse. Ele vê que, de repente, ele quer economizar e a Amazon, via de regra, a forma de negociar, né, não é somente pelo volume que você gasta, mas também pelo compromisso que você tem em continuar, né, usando a tecnologia. Então, a Amazon inaugurou, só para contar um pouquinho de história da Amazon, o que chama de instâncias reservadas, né? Instâncias reservadas são, você seleciona um equipamento que você quer usar durante um tempo, 1 ano ou 3 anos. Não me pergunte por que não tinha 2 anos, não tem 2 anos ainda. Depois eu até falo um pouquinho da forma, né, de mudança, mas a reserva, ela traz, na verdade, um desafio que é justamente você se comprometer com um consumo, e aí já não importa mais se você desligou ou não desligou o equipamento, você vai estar pagando por ele 24 horas por dia. Então, você tem que fazer uma conta muito bem calculada, dado, né, o seu uso, de que nível mínimo de uso 7 por 24 você sempre vai manter. E esse nível mínimo, que eu vou chamar de baseline, esse teu baseline aí, que é uma linha, né, que você não desce abaixo dela, de consumo, você deveria fazer um plano de reserva, ou Reserved Instances em inglês, ou RIs, né, como a gente chama. Então, fazer esse plano de reserva é a forma de negociar, no primeiro momento, com a Amazon, uma redução de custo, né, frente ao preço on demand, que é o preço do consumo esporádico, né? Então, é interessante você fazer esse plano de consumo sempre que você vislumbra um uso contínuo de um determinado tipo de instância. Então, existem, não sei se todo mundo conhece, mas vou falar um pouco mais, a primeira decisão é o tempo, 1 ano ou 3 anos, logicamente que com 3 anos o desconto é maior, porque o compromisso é maior. Eu gosto de chamar RI de aluguel, né? Para traduzir, ainda mais para quem vem do mundo data center, né? Que o cara nunca ouviu falar de nuvem e tal, e o cara quer entender como é que ele vai negociar com a Amazon. Eu falei, cara, chama de aluguel, é como se fosse realmente um aluguel. No fundo, você não fixa num determinado equipamento, mas senão num tipo de equipamento, né? Porque com isso a Amazon consegue fazer o planejamento de capacidade de longo prazo dela, de 1 ano, 3 anos, 5 anos, para aquele local, né? E aí, por isso, se explica, né? Por isso as reservas são localizadas, são baseadas na região, né? Então, a Amazon quebra o mundo, né, em regiões. O Brasil é uma região, então quando você compra reserva no Brasil, ela só é válida no Brasil. Se você quiser migrar ou usar alguma coisa fora do Brasil, aquela reserva não vale. Você teria que comprar outro tipo de reserva naquela localidade. Muito comum você ter reserva no Brasil, também ter reserva na Virgínia, que é outra região. Tá? Então, esse é o primeiro modo de economia que o cliente nuvem experimenta com a Amazon, é a dificuldade de acertar esse baseline e fazer esse plano de reserva. Logicamente que a Amazon tem ferramentas para ajudar, né, o Cost Explorer, o Trusted Advisor e a própria experiência do time de arquitetos te ajudam a decidir que baseline mínimo é esse, para você não gerar desperdício. O que é o desperdício? É você ter uma cobertura acima do teu nível base, onde você vai gastar
e se comprometer a usar, e muitas vezes você não vai usar, né? Então, fazer uma reserva e não usar gera desperdício. Tá? Então, a reserva você tem que garantir que você vai cobrir ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí surgiu no surgimento da Amazon, alguns anos depois, e esse mercado chama Spot Instances, é um mercado spot, a Amazon trouxe a sua própria capacidade ociosa como uma oferta com muito desconto para os clientes. E então ele inventou, né, a venda de capacidade ociosa. Só que ao mesmo tempo a Amazon precisa ter essa capacidade ociosa para acomodar as subidas e descidas elásticas dos seus clientes, e ao mesmo tempo ela tem que garantir que ela não vai deixar na mão o cliente on demand, o cliente que paga sob demanda, e também o cliente reservado. Então a Amazon criou um mecanismo de vender com muito desconto as instâncias spot, que são iguais, tá? Então não muda nada o tipo de máquina, o tipo de instância, o que muda, na verdade, é a forma de pagar. O RI é um compromisso que você assume, não é bem que você levou aquela instância, mas você se comprometeu a usar ela por 1 ano ou 3 anos. E aí, só para fechar o RI, antes de falar mais detalhadamente de spot, no caso do RI, você tem algumas decisões para tomar. 1 ou 3 anos é a primeira delas, se ela é conversível ou standard. Conversível, se você se arrepender ou mudar o tipo de uso, que é muito comum, você consegue converter para outro tipo. Logicamente, quanto mais flexível, menos desconto. Então, 1 ano te traz menos compromisso, tem menos desconto do que 3 anos. Standard, você não pode mudar a instância. Então, você, nesse caso, teria que, na verdade, garantir que você vai usar ela 1 ano ou 3 anos até o final, ou, eu vou falar um pouquinho disso, ou vendê-la se você não estiver mais usando, para evitar desperdício. Você pode se comprometer com 3 anos e no final de 1 ano, o teu time ou você decidir parar de usar aquele tipo. Então, você se comprometeu com 3 anos, você teria que pagar 3 anos. Então, você tem a opção no caso standard, você teria a opção de vendê-la no marketplace. Poderia colocar à venda essa instância. Mas aí surge uma nova dificuldade. O marketplace da Amazon funciona na base americana de faturamento. Então, você precisaria ter uma conta bancária americana registrada para poder receber os créditos de eventuais vendas feitas, né, de reservas que você não quer mais usar. Reservas standard, né? De novo, se você não usar mais uma reserva conversível, você tem o direito a convertê-la para outro tipo. Então, standard, entre standard e conversível, standard é mais barato, tem mais desconto. E a terceira opção, para aumentar ou diminuir o nível de descontos, é a forma de pagamento. Você paga no upfront, significa não pago antecipado nada, eu pago no final do mês o uso, mas pago mensalmente. 1 ano ou 3 anos, né? Sempre com esse range na frente, né? E, logicamente, standard ou conversível. E aí você tem opções de pagamento. Full upfront, você teria que pagar 100% antecipado. Pagar 3 anos antecipado, eu, sinceramente, nunca vi, para ser sincero, mas, logicamente, tem essa opção. Mas tem cliente que fala assim, não, eu não tenho dinheiro, nem quero me comprometer a pagar tanto antecipado, né? 3 anos antecipado, mas tem a opção de parcialmente antecipado, que é o partial upfront. Então, essas 3 modalidades de pagamento te dão mais desconto. O no upfront é, logicamente, a menos descontado, a mais cara entre elas, né? E a mais barata é pagar totalmente antecipado. Então, a opção mais barata seria pagar 3 anos antecipado. Mas aí você entra no risco, né, de que daqui a 1 ano você possivelmente não estaria mais usando aquelas reservas. Então, você tem que tomar cuidado até que nível de reserva você está disposto a se comprometer, e, via de regra, as empresas começam muito desconfiadas, naturalmente, com 1 ano no upfront, que é o menor desconto das reservas, né? E conversível, né? Que também é o menor desconto. Então, essa combinação te leva a um desconto aí, sei lá, em torno de 30%. Não vou falar de cabeça, mas só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, né? Em frente a uma on-demand. Mas já é alguma coisa, né?
Mas aí muita gente faz a conta. Vem cá, mas se eu desligo, eu não pago. Aí é 100% de desconto. Então você tem que fazer essa conta. Assim, em se comprometer com reserva, de novo, você tem que cobrir o seu baseline, não totalmente o seu uso. Então você tem que estar ligado em não gerar desperdício e não pagar onde você poderia estar desligando o equipamento, né? Numa hora de baixa ou ligar numa hora de alta, que é o famoso autoscaling, né? Que a Amazon também trouxe para o mundo de nuvem. Você pode programar isso de forma que seus grupos de máquinas, clusters de máquinas, cresçam ou diminuem com o tempo. Então, essa análise é bem complexa de fazer, para ser sincero. Eu vou falar isso, como é que a gente resolve a questão de reserva com o Eco, que é um produto especializado em fazer reservas ou savings plan, que é uma outra modalidade nova que a Amazon inaugurou. Então, além das reservas, a outra forma de economia atual seria savings plan. Estava falando um pouco de história, né? Savings plan tem alguns meses, né? Eu acho que está perto de fazer um ano, então é bem novo. A inauguração do Savings Plan. Savings Plan é uma forma de comprometer um volume de dinheiro, né? Então, você fala, vou gastar esse volume de dinheiro e vou garantir que eu vou gastar. E aí a Amazon também dá um desconto adicional em relação a esse compromisso. Então, normalmente você vai cobrir ou com reserva, ou com Savings Plan, ou com mix dos dois, para você cobrir o seu baseline, sempre olhando o seu baseline, nunca olhando 100% da nuvem. Eu tenho falado com clientes que a gente falou, vamos falar de spot, que é o próximo assunto aqui. Aí o cara entendeu, falou, puxa, cara, mas a gente errou e a gente se comprometeu com o provedor de nuvem, nem foi com a Amazon, foi com outro concorrente, a 200% da nossa necessidade como reserva. Falei, cara, desculpa, vocês vieram de um data center e eles fizeram uma projeção que eles iam crescer muito rápido. E eles compraram 200% da necessidade deles como reserva. Ainda bem que, eu não vou falar quem foi, mas não foi a Amazon, tá? E foi um erro muito grave. Assim, eu falei, quando que isso vence? Ah, só em fevereiro do ano que vem. Eu falei, olha, vocês erraram feio, vocês deviam ter comprado 20% do que vocês usam em relação ao seu data center, não 200%. Né? Então, eu não posso fazer nada. Eu não consigo vender essas instâncias nesse outro provedor. Se fosse na Amazon, eu ainda conseguiria te ajudar a vender, se livrar desse desperdício, mas é um desperdício que ele vai ter que aturar durante um ano. Né? Isso foi no fevereiro do ano passado. E marcamos para falar com eles em janeiro ou dezembro, para a gente voltar a planejar, ajudar a planejar esse baseline para eles se livrarem desse desperdício que eles estão comprando, né? Ou compraram, né? Erradamente. Então, esse é o jogo, né, da nuvem. Na nuvem, você se compromete sempre com o seu baseline. E o difícil é descobrir esse baseline, porque você tem que acertar o tipo de instância, o local e o tempo de duração e quanto você quer pagar antecipado ou não. E o tipo de reserva. E o Savings Plan complementa isso também com um compromisso de gastos, e onde a Amazon também adiciona mais desconto. Então, é uma negociação difícil, mas ela é, vamos dizer assim, padronizada no nível de que todo mundo tem acesso a esse tipo de planejamento, e a Amazon ajuda, né? Logicamente, o cara tentar fazer esse planejamento de uma forma justa, né? Para que ele gaste o menos possível e continue feliz com cada dólar que ele coloca. E aí, voltando ao nosso assunto principal, surgiu o mercado spot, e já tem algum tempo. E o mercado spot, como eu estava dizendo, baseado na capacidade ociosa ou excedente da Amazon. E essa capacidade vem com 70%, 80%, 90% de desconto. Eu já cheguei a ver 92% de desconto em algumas localidades. Dependendo da localidade, do tipo de instância e o sistema operacional, o spot pode fazer essa variação. Com Windows, logicamente, tem o custo da licença, e aí pode ir a 50% de desconto, frente ao on-demand, né? E chegar com Linux, que é a melhor combinação, Virginia, onde tem mais opção, chegar até 90%, 92% de redução frente ao on-demand. Porém, com risco. Né? Que risco é esse? O risco do mercado spot é quando a Amazon precisa daquela instância spot, para atender o cliente reservado ou o cliente on-demand, a Amazon desliga aquele equipamento com 2 minutos de aviso de antecedência. Ou seja, com 2 minutos, você vai receber um alerta, um e-mail dizendo sua instância no local tal será terminada. E não é um shutdown, né, programado, é um terminate, é como eu brinco, puxar a tomada
né, do servidor. Não é bem isso, na verdade ele dá um turn off no servidor e o que está rodando ali desaparece. Então você não tem, teoricamente, nenhuma cobertura para não sofrer com essa interrupção. Então, via de regra, o time da Amazon é orientado a só sugerir que você coloque spot para ambientes voláteis ou stateless, onde você pode ter, né, a interrupção, o impacto da interrupção sem nenhuma consequência na sua produção. Então, normalmente, eles falam para você evitar ambientes produtivos e colocar ambientes batch, que você possa recomeçar se cair no meio do dia, ou ambientes onde você não tem nenhuma consequência, como teste, ambiente de homologação e até de desenvolvimento, onde você pode voltar e começar tudo do zero. Já é uma boa economia usar Spot aí, mas a gente vai além. O que a Spot trouxe? A Spot é uma empresa israelense, e aí eu vou chavear um pouquinho aqui, só para fechar essa tela. A gente também representa Palo Alto na camada de segurança, então o foco aqui de Palo Alto, a gente trouxe uma solução para o Brasil chamada Twistlock, e a Palo Alto comprou essa empresa. Então a Twistlock hoje virou Prisma Cloud dentro da Palo Alto, que complementa nosso portfólio da Real Cloud aqui no Brasil. Vou focar aqui hoje no Spot, logicamente que focando em AWS. É uma solução israelense que nasceu também em cima desse mercado Spot, de Spot Instances da AWS. A empresa original foi batizada como Spot Inst, que dava muita confusão, porque os clientes naturalmente achavam que era a mesma coisa. A Spot Inst surgiu para trazer o que eu chamo de camada de resiliência e de garantia de funcionamento de instâncias Spot em produção. Em outras palavras, nós garantimos, não só por tecnologia, mas também por contrato, a mesma disponibilidade numa instância on-demand usando instâncias Spot em produção. Esse é o que a gente chama, a gente mitiga o risco, que eu digo que o Spot traz. Que o Spot traz o risco inerente do uso. Então, na regra do uso, se você usar Spot Instance manualmente, ou por conta própria, mesmo que seja automatizado, com algumas novas técnicas que já estão liberadas, você vai ter a interrupção em algum momento. Essa interrupção, em alguns mercados, pode chegar 3 vezes por dia, como também pode ser uma vez a cada 30 dias. Tá? Então, onde é que está esse mercado? Quanto mais volátil o mercado, mais dinâmico ele mais desconto você tem, mais risco você tem. Tá? Do outro lado, mercados mais estáveis, menos desconto você tem, mas você tem uma maior instabilidade. Então, a gente, dependendo do tipo de uso, o cliente querendo preço, ele está sujeito a ter mais interrupções. E o cliente querendo longevidade vai pagar um pouco mais caro por isso. Tá? Então, esses mercados variam e flutuam dinamicamente. A Spot Inst, inicialmente agora Spot, inventou um algoritmo de machine learning que mapeou essa capacidade ociosa da Amazon e mapeou a oferta e a procura momentânea. Com isso eu brinco, é como se fosse o Waze te guiando no trânsito para você fugir dos engarrafamentos. O Spot é o Waze dos Spot, ele tira você dos engarrafamentos. Então, você pode ter certeza que a gente consegue antecipar de 15 a 20 minutos o momento dessa interrupção. E de posse desse tempo, deu tempo, 2 minutos não dá tempo, com 15 a 20 minutos dá tempo de programar, na verdade, o algoritmo cuidar dessa substituição automática das instâncias Spot por outra instância Spot, ou, no caso de não haver instância Spot disponível naquela localidade escolhida, naquelas localidades escolhidas, que são várias, pode ser várias, você poderia voltar para on-demand automaticamente. Então, nesse caso, você perde a economia momentânea. Quando o mercado Spot retornar naquele grupo, a gente pode voltar, dependendo da tua escolha. E aí eu vou navegar um pouco aqui entre os produtos, mostrar como é que isso funciona na prática. Antigamente, a gente conectava a conta pela primeira vez, isso aqui é a conta de produção da Spot Inst, e alguns produtos foram surgindo. O Elastic Group foi o primeiro produto que é equivalente a um auto-scaling group turbinado, onde você tem essa mistura de Spot com on-demand no mesmo grupo e tem o fallback to on-demand e tem a cobertura de uso de instâncias reservadas antes de a gente usar Spot. Tá? Então, o Elastic Group garante toda essa possibilidade.
Você primeiro cobrir o seu plano de baseline lá com reservas, e o que seria acima disso, que seria on-demand, preferencialmente, a gente transformar em spot. Tá? Então, isso é o que o Elastic Group faz. O Cloud Analyzer, só para não começar pelo segundo, né, porque antigamente não tinha, o Cloud Analyzer é novo, é um produto gratuito totalmente, você ganha esse produto para fazer uma gestão um pouco mais eficiente dos seus gastos. O objetivo do Cloud Analyzer é te mostrar, te dar visibilidade de onde estão as economias das múltiplas contas que você gerencia, ou pode gerenciar na Amazon. Tem muitos clientes que preferem um approach de ter tudo numa conta só. Normalmente, aí vocês conhecem, existe uma hierarquia, a conta principal se chama Master Payer Account, a gente conecta o Master Payer Account no Cloud Analyzer, o Cloud Analyzer tem acesso read-only para essa conta, para poder ler as oportunidades, o que o cliente está usando, que poderia gerar alguma economia. Então, o Cloud Analyzer ele gera 3 frentes aqui, a primeira de visibilidade, que esse Cost Analysis mostra as contas que estão conectadas e mostra como é que quebra, um breakdown de custos, e você consegue fazer dashboards para compartilhar com o time, agregando por contas, nesse caso aqui tem 33 contas, por tempo, por tipo, por tag, por serviço, por life cycle, enfim, você vai criando os gráficos para que você pode compartilhar. Deixa eu só tirar o painel da minha frente aqui, que você pode compartilhar através do export aqui, mas você organiza do jeito que você quiser suas contas, por life cycle. Life cycle quer dizer on-demand, spot, reservado ou savings plan. Então, aqui já aparece aqui como é que você quebra o seu compromisso de gastos, né, com a Amazon. Então, você consegue compartilhar com o time também por tag, por projeto, por conta, por região, por sistema operacional, por tipo de cobrança e tudo mais. Tá? No final, isso gera aqui um detalhado, né, uma organização das tuas contas, quanto você gastou naquele período que você escolheu, e você pode compartilhar isso, exportar e transformar isso em planilha. Tá? Então, isso é uma forma bem legal de você compartilhar, às vezes até criar mecanismos de chargeback, showback, para fazer cobrança e quebra de custos internamente entre departamentos, aplicações, projetos, pessoas, enfim, como você quiser, contas. Então, a organização que você quiser, a gente consegue reorganizar, né, através de tags ou qualquer uma dessas características, serviço é uma delas, né? Quanto eu estou gastando de EC2? Então, vai vir aqui, normalmente EC2 é o mais caro serviço que a Amazon tem. Eu gosto de falar que, normalmente, 50% ou mais do custo está aqui, na primeira linha, né? Se você olhar aqui, é mais até 133 mil de custo total e 97 mil de custo EC2, né? Banco de dados, que é o RDS, então, ao fim, aqui você vê o serviço, quanto você gasta em cada serviço, dá uma organizada bem legal. Esse produto, ele concorre com produtos que cobram 3, 4, 5% do custo mensal na Amazon para te dar quase a mesma coisa. Tá? É um produto gratuito, a gente representava uma outra ferramenta que tinha esse approach de cobrar para tentar te ajudar a reduzir, né? Então, você primeiro começa aumentando o custo para depois tentar reduzi-lo, e essa ferramenta, como é gratuita, não adiciona isso, né? Então, você consegue só achar as oportunidades, esse é o objetivo aqui. Mas ele também traz características bem legais, tipo detecção de anomalias, de tendências e notificações. Cada anomalia que ele percebe, ele pode gerar um alerta, você pode definir quem que recebe esse alertas e que tipo de variação você quer receber alertas, mas é legal para você, num caso fortuito de deixar alguma coisa ligada por um tempo e gerar um custo adicional muito grande, você receber esse alerta. Então, você vai ver graficamente e vai ver esses ponteiros aqui com os alertas. Né? Então, logicamente, esse aumento aqui grande, possivelmente, é o pagamento mensal, que é o primeiro dia do mês. Pagamento mensal da conta e, normalmente, os custos de reserva caem aqui, no primeiro mês. Tá? E na terceira opção aqui é a parte de otimização. Tá? Então, na otimização, o Cloud Analyzer vai te identificar onde é que estão as potenciais economias e quanto isso representa na sua conta, como um todo. Tá? Então, logicamente, a conta da Spot está bem otimizada. Isso aqui é um gráfico da otimização, e eu não falei, mas, enfim, aquela linha azul lá no começo mostra o grau de otimização de cada conta. Então, quanto mais azul aqui, quanto mais perto de 100%, mais otimizada a conta está.
Então, você tem um gráficozinho aqui de barra, esse 95,83 de uma conta, 92 é o grau de otimização daquela conta. A parte cinza é a parte on-demand, ou seja, a gente considera que o que está on-demand não está otimizado. Deveria ter um plano de reserva, ou um plano, ou savings plan, ou usar spot. Então, aqui o azul é uma das 3 opções. Está usando spot, preferencialmente porque é mais barato, está usando reserva, que é a segunda opção mais barata, e a terceira é usar um savings plan. Tá? E aqui o grau de otimização de cada conta. E transformado esse grau de otimização graficamente, dá nisso aqui. A gente vê a linha, né, do tempo, porque a otimização não é uma foto, né? Você não vai otimizar a conta no dia seguinte ela está otimizada. Você tem graus diários de otimização. Então, você tem que diariamente estar enxugando, né, e percebendo gastos adicionais e oportunidades de economia adicionais. Então, esse trabalho de identificar potenciais econômicos é diário e por isso que a gente inaugurou o que a gente chama de Continuous Optimization, né? Tem CI/CD, Continuous Implementation, Continuous Delivery, Continuous Optimization é o que a gente está pregando, né? O CI/CD/CO, né? Para o time de DevOps cuidar, né? De sempre ter certeza que está o maior grau de eficiência possível, mas também para o gestor olhar e falar: estou gastando bem meu dinheiro, estou empregando bem meu dinheiro, sim ou não? Né? O que eu posso fazer para economizar mais? E quanto isso representa? E aqui está mostrando, aqui representa $3.000 adicional de uso de spot, 3.400, coincidentemente também 3.400 de reserva. E aí eu falo, legal, onde é que está esses 3.400? Antigamente a gente procurava isso pelo Spot Analyzer, que era conta a conta, dava um trabalho danado para a gente saber, conta a conta, qual é o grau de conversão de economia que podia ser gerado com o uso de spot. Hoje está consolidado no Cloud Analyzer todas as contas. Então, se eu quiser ver o grau de economia de spot usando containers, aqui no caso já está totalmente otimizado, não tem nada, e aí aqueles 3.000 e poucos dólares mensais estão quebrados aqui, 64% de economia, né, em várias contas, né, estão quebrados por conta, que então eu sei exatamente que grupo é, que tipo de workload é, onde é que ele está, quanto que ele representa de economia, vou botar aqui uma ordem do maior para o menor, e, logicamente, se eu vou começar um ataque de economia, eu vou começar pelo maior. Veja, isso aqui é um elástico, um load balancer. Então, isso aqui é um load balancer. Como é que eu faço para começar um processo de usar e correr atrás dessa economia de 2.400 dessas possíveis 3.000 dólares de economia? Tá? Então, você também organiza por ordem de grandeza. Você não vai perder tempo agora para economizar 5 dólares, mas vale a pena perder um tempinho, que é mínimo, para economizar 2.400 dólares. Então, o Get Started aqui, você já começa com uma ação na console e, como isso aqui é um ELB, ele já vai mapear isso para um Elastic Group. Então, se eu apertar aqui, eu já vou cair na parte de importação de Elastic Group, onde ele lê aquele grupo, ele percebe onde ele está, no caso Virgínia, que é um Classic Load Balancer, o que ele vai fazer, e já começa um processo de importação para criar um Elastic Group equivalente àquele load balancer. Tá? Se eu já importei, já copiei, né, clonei, que a gente chama, clone também é outro nome que a gente dá, aí eu vou apertar o create aqui, no fundo eu não posso, se eu apertar um create aqui eu vou ganhar um erro de permissão, não posso fazer nada aqui, só leitura, mas o cliente apertando o create na conta dele, aliás, isso acontece na conta do cliente, então o cliente identifica o que aqui é a conta da Spotinch, seria a conta do cliente, né? Então, o cliente identifica as oportunidades de economia naquela conta e ele vai efetivamente achar aquele grupo e quanto isso significa. Depois desse processo automatizado, ele tem algumas opções, né? Começando pelo fim, né? E o fim aqui você pode tanto apertar o Create, quanto você pode, não, eu uso CloudFormation na Amazon, eu quero gerenciar minha infraestrutura como código, eu copio o código, já coloco na minha ferramenta de provisionamento. Se for Terraform, o Spotinch é um provedor oficial de Terraform, você pode copiar isso e qualquer mudança, ou quaisquer mudanças nesse grupo é percebido automaticamente é substituído a imagem por uma nova imagem. E aí, olhando um pouco mais detalhado, quer dizer, dentro do grupo, a gente pode escolher mais opções, né? Quanto mais opções, melhor. A ideia é que você
mantenha, né, as configurações iniciais, não mude nada, a não ser que tenha um motivo para mudar. Via de regra, o cliente inicial pode botar um percentual on demand ou um número on demand. Então, dessas 9, não necessariamente ele precisa usar as 9 como spot, mas depois de um tempo os clientes acabam indo para 100% spot, porque eles entendem que, tendo o fallback como garantia, se uma das 9 deixar de existir como spot, antes dela cair, na verdade, o algoritmo detecta que uma das 9 vai cair, melhor dizendo, nesse intervalo ele vai criar a 10ª, então você vai ter 10, não 9, e vai ter um desligamento, um shutdown, um draining primeiro, um shutdown depois daquela instância. Então você não vai perder nunca menos do que o target, nunca menos do que o que você colocou como mínimo, né? E aí você analisa e o algoritmo automatiza essa troca para que você garanta sempre disponibilidade, porque você ligou o fallback to on demand. Então, se ele tentar voltar essa instância, essa 10ª instância para spot, não tiver disponibilidade do on demand, de spot, e esse fallback to on demand estiver ligado, ele vai lançar uma instância on demand no lugar daquela instância spot. E aqui embaixo, você marca que momento você vai voltar quando o mercado voltar. Então, você pode decidir voltar quando o mercado voltar, ou nunca, né, deixar em on demand para sempre, até a substituição definitiva, ou a morte dela, ou desligamento daquela instância, ou customizar isso para um horário. Falar, não, eu quero voltar, mas eu só quero voltar no final de semana. Tá? Então, esse tipo de coisa, normalmente, para auto-scaling groups e para load balance, a gente deixa, quando tiver disponível spot, voltar para spot. Além disso, e é importante dizer, que você escolhe o comportamento do algoritmo para achar a instância mais barata disponível no momento ou achar a instância mais durável, que dura mais entre interrupções. Então, a média de interrupções é maior para mercados, que a gente chama, mercado é o local e o tipo de instância, para mercados mais duráveis, né? Então, você pode deixar um mix, que é o balance, onde o algoritmo vai colocar, na verdade, vai decidir, eu vou mostrar para vocês a lógica de decisão, um balanceamento entre custo e disponibilidade. E a outra opção que eu já tinha comentado é que o algoritmo também ajuda a utilizar instâncias reservadas primeiro, antes de lançar spot, o que tivesse que cobrir ainda todo o seu baseline de reserva feita, ele analisa e vê se tiver disponibilidade para usar reserva, ele lança uma máquina on demand, mesmo aqui estando 100% spot, até que esse on demand cubra o seu compromisso de reserva. Tá? Então, na verdade, ou você vai lançar a máquina spot ou você vai lançar a máquina on demand. Esse on demand é o que vai cobrir ou não o seu compromisso, tanto de savings plan quanto de reserva. Então, hoje a gente consegue ajudar o cliente a otimizar. Mas, via de regra, o melhor entre spot, reserva ou savings plan é spot. Tá? Então, logicamente, fazer o plano de reserva é uma tarefa bem difícil e a gente também ajuda a não deixar gerar desperdício. Tá ok? Bom, João, me dá uma... Pode falar. Só como a gente está chegando ao final da nossa reunião, teve uma pergunta aqui sobre justamente como testar a solução, né? Quais as condições, né? Se leva muito tempo, acho que foi nesse sentido, né? Legal, me ajuda, João, porque eu não vou estar lendo e falando, mas ótimo, me interrompe mesmo para a gente poder capturar isso. Ótima pergunta. A gente abre testes gratuitos e uma coisa até legal para startups que estão iniciando, que só tenham até 20 instâncias com a gente tem um plano gratuito para sempre, né? Enquanto você está no patamar de 20 instâncias e uma conta somente, tá? Acima disso tem um plano básico, eu vou falar um pouquinho da parte começar um pouco no fim, mas o teste é gratuito, vou voltar aqui e você pode começar em qualquer momento que você queira. Basta criar uma conta, eu vou falar como, e começar, logicamente, falar com a gente para a gente poder te ajudar. Normalmente a gente ajuda, durante 15 dias a gente dá uma consultoria gratuita, com 3 sessões normalmente pré-agendadas, com o nosso time de arquitetos, onde a gente vai fazer o que a gente chama de setup inicial juntos. Na verdade, você vai fazer, a gente vai... 1 horinha é o suficiente para você começar a usar a ferramenta, 10 minutos para migrar cada grupo. Então, você escolhe um grupo, um tipo de instância,
e a gente te ajuda a começar. E depois, 7 dias, a gente faz uma segunda revisão de reunião também de 1 hora, e no 15º dia de uso, a gente dá essa, vamos dizer, finalização que a gente chama de POC, né? Prova de conceito, Proof of Concept, gratuito, e aí você decide que plano é o ideal para você, se é o freemium, você segue sem compromisso de pagar nada, só que, logicamente, que o suporte é por e-mail e não tem a velocidade que tem o plano pagante, né? O plano pagante também é legal, que tem acesso ao chat, aqui esse botãozinho lateral aqui na direita, e você apertando o chat, você tem um tempo de resposta de 2 minutos. Então, o nosso suporte é muito bom, tira várias dúvidas, e qualquer dúvida ou problema, você tendo o plano básico ou plano profissional pago, né, você tem esse suporte direto. O plano gratuito tem que mandar um e-mail e esperar um tempo de resposta um pouco. Dando continuidade, que as perguntas estão chegando aqui, é se justamente as condições de uso, né, já que não tem custo, que você acabou de falar, e se o faturamento dessa conta com a Spot, ele precisa ser feito através da Real Cloud, ou ele pode continuar direto com a AWS, nesse sentido? Sim, a AWS tem várias opções de pagar, né? O primeira opção é o marketplace da própria AWS, e é interessante, eu vou falar um pouco rápido aqui do modelo, né, comercial. No modelo comercial, a gente cobra sobre um sucesso de economia. Em outras palavras, eu gosto de falar que a gente não cobra nada se não tiver economia, né? E, traduzindo em miúdos, se você usar, por exemplo, aqui, está usando vários grupos on demand, com todas as características de automação que o Elastic Group, o Ocean fazem, você não pagaria nada porque, na verdade, a gente compara o teu uso on demand, o que seria on demand, e o que a gente conseguiu converter para Spot. Nesse caso aqui, desses 15 on demand, não teve conversão, então não teve economia, não teve custo. A mesma coisa para os RIs. Então, usar RI, automatizar e melhorar até o uso de RIs, também não tem custo. Onde é que a gente cobra? A gente cobra, aqui tem 300 instâncias Spot, gera vamos pegar aqui o último mês, né? Acabou o mês de julho, então esse aqui é o resultado do uso do mês de julho. O custo potencial, que seria on demand, teria sido 56 mil e foi, na realidade, de 19 mil. Tá? E a diferença é a economia, 37 mil em cima de 56 potencial, que dá 65% de redução. Tá? Então, é uma média, né, que varia, que eu disse, né, às vezes deu um pouco abaixo de 70, que a nossa expectativa média é 70 e poucos por cento, 73, 75, porque aqui tem um mix de Windows e com Windows isso cai um pouquinho. Né? Mas é uma média ótima, né, de economia. Em cima dessa economia aqui, a gente tarifa num plano Pay as you go 28%. E o plano de fidelização, que a gente chama, onde a gente começa a vender um pacote de economia, a gente calcula uma média de 3 meses de economia com a gente, projeta 12 meses e cobra mensal, e aí esses 28% da economia, ou seja, o cliente fica com 72%, a gente pode reduzir para 20% ou mais se o cliente se comprometer com uma economia maior. Então, existem tiers, né, de economia, a gente enquadra o cliente num tier, e dentro de um tier a gente tem um range de desconto, que vai começando com 28 e vai caindo, dependendo da quantidade de economia potencial. Ok? Aqui uma outra pergunta que chegou aqui é, assim, considerando, pelo que eu entendi, é um potencial, assim, uma certa urgência, né? Quanto tempo, de fato, levaria para começar a economizar, né? Nesse sentido. É imediato, praticamente na velocidade que vocês consigam também importar o grupo. Mas eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho a primeira coisa que a gente faz numa conta que está começando, seria rodar o Spot Analyzer, que é o antigo Cloud Analyzer conta a conta, né? Mas o Spot Analyzer vai me mostrar os grupos que estão configurados naquela conta. Eu já começo aqui o processo de importação. Quando eu aperto esse clone, como eu estava seguindo aquele mesmo processo, né? Um nome diferente aqui, chama clone, lá é migration. Você acabou esse processo, apertou o create aqui e acabou, o grupo está criado. Logicamente, seguindo aqui, a gente não foi criado porque eu não tenho permissão. A gente pede só para você dar uma revisada aqui na configuração, só para continuar. Isso leva 10, 15 minutos, essa revisão.
para você ampliar o alcance do algoritmo. O algoritmo é limitado pelos locais que você escolheu naquele grupo e pelos tipos de instância daquele grupo possíveis. E ele dá um ranking de 0 a 100. Esse ranking 0 significa total falta de spot no momento e 100 é o melhor custo-benefício, a melhor relação daquele trend entre disponibilidade e preço. Tá? Então, quanto mais local você adiciona aqui, mais mercados você está adicionando para o algoritmo trabalhar. Tá? Então, isso é a revisão que a gente pede básica. Você adicionar mais mercados, tanto locais quanto tipos de instância. Então, aqui, por exemplo, tem 3 tipos, mas 4x large. Sem entrar muito no mérito, vocês que vão decidir isso, eu recomendaria, nesse caso aqui, manter mais opções do mesmo tamanho. Né? Logicamente que essa escolha é do cliente. A gente só mostra que isso aumenta a opção de escolha para o momento da troca. Né? Então, no momento da implementação, o algoritmo vai olhar isso e vai falar qual é o melhor mercado do momento que o cliente escolheu. Ele escolheu esse aqui, 84,28, M5D 4X Large no AB, né, na Viability Zone B, na Virgínia. Então, esse é o mercado melhor nesse momento, de todos aqueles que eu marquei ali como opção para o algoritmo trabalhar. Então, é só isso que a gente pede para vocês olharem o que vocês querem, isso automatiza muito rápido. Se vocês quiserem criar o grupo, já criou manualmente esse grupo, e no final desse processo, nesse grupo, aquele grupo era 9, esse aqui eu não olhei lá no começo, deixa eu desligar aqui esses locais aqui para poder voltar. Então, esse grupo aqui que tem 2, por exemplo, ele vai subir 2, vai ter 2 grupos fazendo a mesma coisa, 2 grupos de 2. Um load balancer, se não me engano, esse aqui, com 2 e o novo Elastic Group com 2. E aqui no final você pode efetivamente automatizar para reduzir ou manualmente reduzir para 0 e deixar guardado o seu grupinho lá. Nada acontece no seu ambiente produtivo. Tá? Então, sua aplicação que usava esse load balancer ou esse auto-scaling group, se fosse um auto-scaling group, não vai sofrer nada, não vai ter nem perceber. A maior parte dos nossos clientes fazem essa migração on the fly com ambiente produtivo no momento, e tem vários exemplos. A Vetex, que foi o primeiro cliente no Brasil, hoje a gente está com mais de 100 clientes no Brasil. A Vetex foi o primeiro cliente, falou, posso migrar? Falei, cara, o risco é seu, o que você vai colocar? Vou colocar um ambiente de desenvolvimento. E eles colocaram isso em produção. Quando eu perguntei, mas já foi? Não, já está funcionando, porque ninguém reclamou. Eu falei, caramba, você botou o quê? Ele falou, tudo, botei todo o nosso desenvolvimento. E é uma empresa de desenvolvimento. Hoje a Vetex usa milhares de instâncias com a gente, simultâneas, em todo o ambiente produtivo, em mais de 3.000 sites no mundo todo, em mais de 30 países. Então, é um case de sucesso, é um dos cases de sucesso que está na nossa página, vocês podem ver. Uma dúvida, acho que justamente nessa linha, como a gente está chegando nos minutos finais, é como, estão perguntando aqui, como que entram em contato com a gente para justamente iniciar uma POC ou uma conversa mais específica, né? Legal, é o mais fácil, é contato@realcloud.com.br ou o meu e-mail, eu vou botar silvio.pereira, João, se você puder botar aí no chat. Estou botando aqui no bate-papo aqui. pereira@realcloud.com.br. Aí a gente vai acionar o nosso time técnico e comercial para entrar em contato com vocês e marcar esse passo a passo. Vocês podem fazer sozinhos se quiserem, né? Que eu disse, tem a versão freemium, que é a versão gratuita até 20 instâncias, e continua gratuita enquanto você não estourar esse limite, uma conta e 20 instâncias. Só para finalizar, o Ocean é o produto que traz a experiência serverless para o cliente que usa Kubernetes. Então, hoje, o Elastic Group cobre um range bem grande de serviços da Amazon, de EC2, ECS, EKS, mas o Ocean veio depois e traz, além disso, a experiência serverless para o cliente. Então, o cliente do Ocean, ele consegue saber coisas bem específicas de Kubernetes, como, por exemplo, o custo dentro do cluster, né? Quebrar esse custo do cluster detalhadamente. Então, essa análise de custo para o Kubernetes é bem legal. E o objetivo do Ocean, em poucas palavras, é maximizar o uso de cada instância, quer seja em CPU, quer seja em memória, e reduzir o teu footprint, reduzir a quantidade de instâncias
que você utiliza. Então, ele traz uma compactação da tua infra, o Ocean, né, em termos de Kubernetes, bem interessante, que pode, às vezes, ser 30%, 40% mais eficiente do que você fazer a gestão com EKS ou você mesmo fazer a gestão da escolha da instância. E ele traz a experiência serverless para o time DevOps, porque, na verdade, o Ocean decide e faz um auto-sizing dinâmico para alocar a instância correta e maximizar o uso de pods daquela instância. E tem vários algoritmos bem legais para fazer o que a gente chama Tetris Scaling. Quando você escala para cima, você vai adicionando e tentando sempre cobrir, né, os buracos. E quando você escala para baixo, você pode ter muitos buracos remanescentes, né, numa estrutura Kubernetes. E o Ocean ele faz uma movimentação de pods para desligar instâncias sempre que ele vê a possibilidade de se livrar de alguma instância que pode ser substituída e compactada no final desse algoritmo, que a gente chama de Tetris Scale. Além disso, ele traz uma análise de custo bem detalhada, que pode ser por label ou namespace dentro do cluster, que é uma visão que dificilmente vocês vão ter sem o Ocean. É difícil essa quebra de custo interno, e aí você pode agrupar isso por label, por annotation, por resource name, tá? Dentro do cluster. Já não estou mais falando da instância propriamente dita. Estou falando que dentro da instância pode ter vários pods, e esses pods estão aqui, quebrados por namespace, e você pode fazer um drill down para ver exatamente como é que isso se expande, né, em termos de custo, ou dentro daquele namespace. Tá? Então, você pode ver que quebrar ainda mais, né, esse segundo nível de quebra, o terceiro nível de quebra, para ser melhor, porque o primeiro é a instância, o segundo é o namespace, dentro do namespace, os deployments. Então, a nível de deployment, quantos por cento cada deployment está gastando do cluster? De forma mensal ou diária, né, ou por dia ou por mês, a visão, e depois você pode ter a interface API para coletar esses dados, integrar isso com qualquer ferramenta de quebra de custo interno que você tem. Então, é bem interessante, os principais clientes usando isso hoje no Brasil são os maiores clientes da Amazon, como Nubank, Vertex e B2W, entre outros, mas existem clientes de todos os tamanhos, pequeno, médio ou grande. Tá? Outra ferramenta interessante que o Ocean traz, só para finalizar, é o Right Size. Ele também ajuda a comparar o que foi pedido pelo time, CPU e memória, né? CPU aqui do lado esquerdo e memória do lado direito. Você vê que ele traz um grau de otimização de um dos dois lados. Tem uma combinação de fatores aqui do tipo de instância e memória que ela tem. Então, o ideal é que essa linha verde se junte à linha azul, né? Esse é o objetivo. Fala aí, João. Aproveitando aqui, deixei o seu e-mail e o contato da Real Cloud. Estou deixando também no bate-papo, para quem desejar, o e-mail do Vinícius, da AWS, para se quiser entrar em contato com ele também, ele está à disposição. Beleza. Ótimo. Estamos fechando aí nos últimos minutos. Se tiverem algumas perguntas, a hora é essa. Do Ocean é isso, enfim, tem muito mais coisa para falar, o tempo não vai permitir, mas vocês podem, como eu disse, explorar sozinhos, com a nossa ajuda ou individualmente, e terem sucesso bastante na gestão de custo de nuvem, na automação dessa gestão, que é o nosso objetivo. Né? Porque no mundo atual é quase impossível você fazer uma gestão manual. Normalmente é uma tendência hoje de começo, de que as pessoas começam a fazer as coisas manualmente, mas se você não criar automação, você não cria escalabilidade, você acaba tropeçando no seu próprio sucesso. Então, esse é o que a gente quer evitar, ajudando vocês, startups de sucesso, a terem cada vez mais sucesso com automação e com escalabilidade, com ganho de escala, né, na gestão, nessa automação de nuvem. O Echo é o último produto aqui. O Echo faz a gestão de reservas e savings plan, que é outra dificuldade, né? Então, manter o desperdício no mínimo e a economia no máximo, sempre olhando o baseline. Tá? Então, o Echo faz não só um plano, ele executa o plano e ele modifica, que é a parte mais interessante dele, modifica esse plano diariamente se for necessário, ou seja, ele percebe qualquer mudança de uso, se você deixou de usar um tipo de instância que tinha compromisso, ele consegue vender reservas que você não usa mais. E isso é inovador, porque a gente, como eu disse, precisaria de uma conta bancária americana, e a gente cede a conta da Spot nos Estados Unidos e devolve esse crédito de uma possível venda de reserva
como crédito de serviço na console. Então, você tem várias empresas usando isso. O Eco planeja, executa, compra, vende e acha instâncias reservadas, usadas também. Além de vender instâncias que você não quer mais, ele também compra instâncias de quem não quer mais e traz aí uma economia bem legal nessa automação. Compra instâncias standard, convertible, mas aqui, por exemplo, entre standard e convertible, o algoritmo para a conta da Spot, quase 99% aqui é standard. Tá? Então, porque o verdinho quase não está dando para ver aqui embaixo. Tá? O verdinho seriam as convertible. Aí, mês a mês, ele gera economia. Então, ele vai mostrando aqui quanto eu economizei em cada mês com reserva. E também tem um modelo de cobrança de success fee. Tá? Em cima da economia gerada mensalmente, a gente cobra o plano que o cliente assinou. Tá? E aqui ele quebra por serviço. Mas, basicamente, é isso. Chegamos, e aí, chegamos aqui ao final, cravado na hora certinho, né, como programado. E aí só agora o nosso encerramento e ia pedir justamente para você abrir o nosso site, que a gente tem lá embaixo um campo, se as pessoas desejarem também entrarem em contato pelo site, além dos e-mails que a gente deixou aqui. Fale conosco aqui, se vocês quiserem, os e-mails que o João compartilhou. Explorem aqui eventos também. Semana que vem tem o evento onde a gente está abrindo o webinar com o nosso CTO, Gilberto Ferreira, vai estar fazendo essa apresentação. É dia 12, né, João? Ali está dia 17. Acho que tem que fazer uma correção ali. 17, vou alterar aqui. Aqui é dia 12, na verdade. Tá? Mas se inscrevam aqui, vocês vão conseguir se inscrever e receber certinho. É dia 12. É porque acho que misturou entre o 7, que seria hoje, o 12, virou 17. Dia 12, o nosso CTO vai estar falando um pouco mais sobre o Ocean e essa experiência serverless para automação de container. Vale a pena, ele vai mostrar um pouco mais de detalhes do que eu mostrei muito rapidamente aqui. Tá ok, gente? Muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado, Vinícius, aí mais uma vez, tá? Pelo convite.